A gente vai ver na nossa aula que os fluxos locais de dois campos de vetores sem infinito comutam se e somente se o cochete dos dois campos é igual a zero. Também veremos que no caso em que temos uma família de campos de vetores linearmente independentes na vizinhança de um ponto, tá? Podemos retificar todos os campos para que sejam campos de vetores coordenados se esses campos de vetores comutam. É uma generalização do teorema de retificação que a gente viu para um campo de vetores não singular na vizinhança de um ponto. E finalmente veremos que o cochete seria covariante, ou seja, que se temos campos de vetores que estão relacionados por uma aplicação, os cochetes de Lie também estão relacionados. Vamos ver agora algumas propriedades geométricas do cochete de Lie. Tá? Então, sejam x e y dois campos de vetores sem infinito, vamos considerar os fluxos locais de x e y respectivamente. Então, dizemos que os fluxos locais de x e y comutam se para todo C e M existe alguma constante positiva, talvez pequena, tal que os fluxos, tal que psi sub s composto com phi sub t é igual a phi sub t composto com psi sub s quando s e t pertencem a menos delta delta. Tá? Nessa situação, os fluxos comutam. E dizemos que os campos de vetores comutam se o cochete de Lie é zero, por definição. Tá. Então, o teorema que é interessante é que os fluxos locais comutam se e somente se os campos comutam. Se o cochete é zero, os fluxos comutam. Se os fluxos comutam, necessariamente o cochete é zero. Tá. Então, o que quer dizer que os fluxos comutam? Bom, isso aí quer dizer, em particular, que phi sub t leva trajetórias de y en trajetórias de y. Tá? Quando aqui vocês, se a gente fixemos um t, ok, vamos variar S entre 0 e S sub 0, tá? Aqui, quando consideramos algo da forma tá, t fixo, S está variando, então isso aqui é a imagem da trajetória com condição inicial x. Tá, mas o que a gente está dizendo é que, de fato, isso vai ser igual a imagem por si sub s de phi sub t de x. Então, t é fixo, s varia entre 0 e s sub 0, então o que estamos dizendo é que a imagem da trajetória do campo y com condição inicial x é a trajetória do campo y com condição inicial phi sub t de x. Então, phi sub t leva trajetórias de y em trajetórias de y. Então, a derivada de i de y por x vai ser igual a derivada em relação a t, ok? Tá, tudo isso aqui, claro, no ponto C. A derivada de phi menos t no ponto phi sub t de c, tá? Essa diferença é aplicada a y de phi sub t de c, ok? E essa derivada para t igual a zero, tá? Essa seria, de fato, essa é a definição da derivada de I. A gente sabe que essa derivada é o cochete, tá? Então queremos mostrar que, de fato, essa derivada é zero. Assim a gente mostra que quando os fluxos comutam, os campos também comutam, tá? Mas a gente sabe que phi sub t leva trajetórias de y em trajetórias de y, tá? Em particular, a diferencial em um ponto C de phi sub t vai levar y em y, vai levar o vetor tangente que define o campo y no ponto C no vetor
tangente que define o campo y no ponto φ sub t de c. Tá. E daí, considerando a inversa dessa aplicação, vamos ter que y de c é igual a diferencial de φ menos t no ponto φ sub t de c, tá? Aplicado a y, ok, de φ sub t de c. Então, o que estamos dizendo é que essa aplicação que temos aqui é constante, por sempre igual a y de c. Então, a derivada vai ser igual a zero. E dessa maneira, a gente tem que em todo ponto a derivada de y por x é zero. Em particular, como essa derivada é o cochete, a gente tem que o cochete de x e y, se os fluxos locais comutam, também vai ser igual a zero. Tá? Agora vamos mostrar que se os campos comutam, então os fluxos locais comutam. Então, vamos assumir que o cochete de x e y é igual a zero. Tá? E a gente pode fixar um ponto C de M. Aí vamos definir f de t como sendo a diferencial no ponto φ sub t de c do fluxo em tempo menos t aplicado a y de φ sub t de c. Tá? É uma função que vai de uma vizinhança de zero na reta no espaço tangente a m no ponto C. Tá? É uma função sem infinito. E o que a gente sabe é que pela definição da derivada de i, isso aqui é a derivada de y por x no ponto C, que é a mesma coisa que o cochete de x e y no ponto C, e a gente já sabe que isso aí é zero. Tá? A gente quer calcular a derivada nos outros pontos. Tá, então vamos fixar t, tá? Um número real pequeno. E vamos calcular a derivada de f em t. Então, aqui vai ser o limite, quando h vai para zero, e aqui vai ser a diferencial no ponto φ sub t mais h de c, de φ de menos t menos h, tudo isso aí aplicado a y de φ sub t mais h de c, e agora temos que restar a mesma expressão, mas quando h é zero, tá? Que é a diferencial no ponto φ sub t de c de φ de menos t aplicada a y de φ sub t de c. Tá? E tudo isso dividido por h. Ok. Então, o que podemos é escrever da forma seguinte: diferenciar no ponto φ sub t de c de φ de menos t, tá? Aplicado ao limite quando h vai para zero, de quê? Da diferencial no ponto φ sub t mais h de c de φ de menos h em y de φ sub t mais h de c menos, e aqui vamos ter y de φ sub t de c. Tá? Tudo isso dividido por h. Tá? Bom, isso aí é claro, porque tá, essa expressão é essa diferencial aplicada a esse vetor. E pela regra da cadeia, o que vocês têm, de fato, é que quando a gente considera a composição dessas duas diferenciais, vamos obter essa diferencial aqui. Tá. Mas agora, o que temos é que isso aí vai ser essa diferencial no ponto, de fato, φ sub t de c, da aplicação φ sub menos t. Mas agora o limite, quando h vai para zero disso aqui, é de novo cochete de i. O cochete de x e y, só que no ponto, claro, φ sub t de c. Mas como o cochete é zero, tá? Esse vetor aqui
E o vetor nulo é a imagem pela diferencial do vetor nulo e o vetor nulo. Então, temos que a aplicação f tem derivada nula em todo ponto. Em particular, a f vai ser uma aplicação constante. Então temos que f de t, que era a diferencial no ponto φ sub t de c de φ de menos t, aplicada a y de φ sub t de c, é uma aplicação constante. Claro, se é constante, é igual ao valor que tem para t igual a zero. Mas é claro que para t igual a zero, aqui vocês têm y de c, e aqui temos φ sub zero, que é sempre a identidade. Então, a diferença da identidade que é a identidade. Então, essa aplicação é constante igual ao valor de y de c. Tá. Considerando a inversa dessa aplicação, o que temos é que y em φ sub t de c vai ser a diferencial no ponto C de φ sub t aplicado a y. Tá? Isso vale para todo t pequeno. Então, em particular, isso está dizendo que φ sub t relaciona y com y. Tá? Y estão relacionados por φ sub t para qualquer t pequeno. Tá? Y e y estão φ sub t relacionados. Então, em particular, φ sub t vai levar trajetórias de y em trajetórias de y. Tá? Mas tudo bem. Aí, de novo, se vocês consideram essa aplicação, tá? Por exemplo, ok, se a gente, ok, vamos ver. Claro, o negócio aqui é que a gente tem essa propriedade, vamos ver, para C. Mas, claro, do mesmo jeito a gente pode mostrar essa propriedade para os outros pontos. Então, é por isso que y está físicamente relacionado com y. Então, em particular, quando temos uma expressão desse tipo, t fixo, e s varia, isso aqui está descrevendo a imagem por φ sub t de uma trajetória do campo y. Mas como φ sub t leva trajetórias em trajetórias, isso tem que ser φ sub s de alguma coisa. Tá? T fixo. Claro, como é que a gente sabe o que vai ser? Aqui a gente faz S igual a zero, que é o que dá a condição inicial, e temos φ sub t de W. Então vai ser φ sub S de φ sub t de W. Tá? E dessa forma temos que essas duas expressões são iguais. Porque essa aí é uma trajetória quando t fixo e s varia de y, e a única trajetória possível tem que ser essa aqui. Então, as duas expressões são iguais e os fluxos locais comutam, o que completa a prova da proposição. A gente mostrou primeiro que se os fluxos comutam, então os campos comutam, e aí que se os campos comutam, os fluxos comutam. Tá? A gente já viu um teorema de retificação para um campo de vetores não singular na vizinhança de um ponto. A gente vai ter um teorema de retificação para uma família finita de campos de vetores, tá? Se esses campos comutam, tá? E no ponto x sub zero, na vizinhança da qual estamos trabalhando, esses campos de vetores são linearmente independentes. Nessa situação, existe uma carta do K, onde, após a mudança de coordenadas, que dá a carta do K, os campos de vetores são os campos de vetores coordenados, por exemplo, dados pelas primeiras K coordenadas. Tá? Então, vamos fazer para K igual a 2, porque a prova é exatamente a mesma para qualquer K. É o caso K igual a 2 dá todas essas ideias. Tá? Perfeito. Então, temos x sub 1. Podemos primeiro trabalhar em coordenadas locais. Os teoremas que estamos considerando são teoremas locais, então podemos supor que M é Rn e x sub 0 é a origem de Rn.
Agora temos dois campos de vetores, porque estamos supondo que K igual a 2. O primeiro seria a soma de A sub j vezes a parcial de X sub j, e o segundo seria a soma de B sub j vezes a parcial de X sub j. Aqui podemos considerar A sub 1, A sub 2, HA sub n, B sub 1, B sub 2, HB sub n no ponto X sub 0, bom, no ponto 0, tá? Porque X sub 0 é igual a 0. Então, essa aí é uma matriz 2 por n, e como os campos são independentes, tem posto 2, tá? Então, tem um menor 2 por 2 que tem determinante não nulo. Então, vamos assumir que esse menor é o primeiro, também sem perda de generalidade. Ok? Então, estamos assumindo que no ponto 0 o determinante dessa matriz 2 por 2 é distinto de 0. Tá? Tudo bem. Então, agora o que a gente pode é fazer uma construção bem próxima da que a gente fez para o caso da retificação de um único campo de vetores. Tá, vamos considerar uma aplicação de R2 vezes Rn menos 2. Tá, aqui temos x sub 1, x sub 2 e o resto das coordenadas. Então, isso aqui vai ir em Rn. E o que vamos considerar acá? O fluxo de x vamos chamar de φ e o fluxo de y de ψ. Então, podemos considerar o fluxo de x em tempo x sub 1 aplicado ao fluxo de y em tempo x sub 2 e tudo isso aplicado ao vetor 0, 0, x sub 3 e por aí vai até x sub n. Tá? Isso aí é uma aplicação. Então, o que acontece com essa aplicação? Acontece que, de fato, a matriz jacobiana na origem é, de fato, é uma matriz inversível. Se vocês vão olhar, a gente chama essa aplicação de F, tá? E a gente olha para diferenciar da F maiúscula em 0, isso aí vai ser uma matriz em que todas as linhas, além da terceira linha na frente, as linhas coincidem com as linhas da matriz de identidade. E as duas primeiras linhas são os valores do campo x, isso, e y em 0. Tá? Mas tudo bem, o negócio é que essa matriz é inversível se somente se o menor que vocês têm aqui 2 por 2 tem determinante não nulo. Então, de novo, a condição que a gente coloca aqui, a condição que a gente tem para algum menor, é a condição que garante que, de fato, essa aplicação tem uma matriz inversível e, pelo teorema da função inversa, a gente tem que é um diffeomorfismo entre uma vetor da origem em Rn e uma vizinhança da origem em Rn, tá? Porque é claro que o f envia 0 em 0. Tá, então, o que a gente está considerando é uma transversal, que seria x sub 1 igual a 0 igual a x sub 2. E o que a gente faz é quando a gente enviamos esse ponto, no resultado de considerar o ponto 0, 0, x sub 3, x sub 4, x sub n, percorrer primeiro o campo y um tempo x sub 2 e aí percorrer o campo x um tempo x sub 1. Tá? Tudo bem. Então, o que é interessante da construção é que, tá, vamos aqui colocar talvez isso em outra página, porque vai ficar mais claro. Temos a F, tá? Aqui a Rn, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hx sub n, vamos ver qual era a expressão. Ok. Tá.
Então, essa função é a nossa mudança de coordenadas. Tá. O que acontece? Bom, o campo parcial em relação a x sub 1 está elevado, relacionado por f com o campo x, tá? Porque quando aqui vocês percorrem, van variando x sub 1, vamos percorrendo as trajetórias da parcial de x sub 1, tá? De fato, x sub 1 parametriza a trajetória, e aqui x sub 1 também parametriza uma trajetória por construção. Mas o que acontece é que o campo parcial de x sub 2 está f relacionado com o campo y. Claro, em geral, se vocês têm essa fórmula, isso aí não é verdadeiro, porque quando vocês variam x sub 2 e fixam todas as outras coordenadas, a gente está percorrendo uma trajetória de y. Mas aqui a gente tem um problema que a gente faz a imagem por uma aplicação que talvez não preserve y. No nosso caso, preserva, porque os fluxos comutam, tá? De fato, a gente sabe que isso aqui vai ser psi de x sub 2 aplicada a phi de x sub 1 no ponto 00, x sub 3, x sub 4, x sub n. Então, quando a gente varia o x sub 2, aqui vamos percorrendo uma trajetória de y. Então, tá, a f maiúscula é uma mudança de coordenadas que leva a parcial de x sub 1 no campo x e a parcial em relação a x sub 2 em y. A inversa leva x e y nos dois primeiros campos coordenados. Tá? Então, a gente tem que a comutação dos fluxos garante que, de fato, a gente pode levar dois campos independentes que comutam em campos coordenados. Ok. E agora, a gente gostaria de dar uma propriedade que vai aparecer na prova do teorema de Frobenius, é que simplesmente que o cochete é covariante. Então, vamos considerar uma aplicação sem infinito de Mn, dois campos x e y sem infinito M, que estão relacionados com x til e y til, campos de vetores sem infinito N. Então, queremos ver que o cochete de x e y e o cochete de x til e o y til estão F relacionados. Tá? Então, o que quer dizer que x e y estão F relacionados? Quer dizer que se vocês consideram uma H que seja uma função de classe infinito de n em R, tá? A gente tem que y de, ok, y de H, f composto com y de H vai ser a mesma coisa que x da função f composto com H. Tá, isso aí está F relacionado, que para todo H essa fórmula vale. É a mesma coisa, claro, quando vocês consideram, bom, no nosso caso era X, os que estavam relacionados eram X e X til, tá? Então aqui é X til. É a mesma coisa com Y, é Y til. Tá? Então vamos ver se a gente tá, tem a mesma fórmula para os coeficientes, tá? Então, queremos aplicar isso aqui a H. Uhum. E aqui a compor com F. Ok? Então, isso aí vai ser, pela definição do cochete, y til composto com x til composto com H, menos y til aplicado a x til aplicado a H, e tudo aí composto com F. Tá. Então, agora, vocês usam essa fórmula, tá? Onde o H vai ser essa funçãozinha aqui. Então, por essa fórmula, temos que isso vai ser igual a x de a nossa função, que vai ser o y til de h composto com f, menos, pela mesma fórmula, trocando x por y, temos y aplicado a x til de h composto com f. Tá? Tudo bem. Mas agora, vocês podem aplicar essa fórmula outra vez, agora para a função h. Então, vamos ter que isso aí vai ser x de y
de f composto com h menos y de x de f composto com h. Tá? E isso aqui é simplesmente o cochete de Lie da função f composto com h. Tá, e pronto, a gente obtém a expressão equivalente para o cochete de x til e y til e o cochete de x e y. Então, o cochete de x e y e o cochete de x til e y til estão f relacionados, o que implica que o cochete é equivalente, tá? Se quiser, por definição. Suponha que existe um campo de vetores sem infinito não singular, já que não tem nenhuma singularidade em uma variedade. Associado a esse campo de vetores existe uma partição, tá? Na qual os conjuntos da partição são simplesmente as trajetórias do campo de vetores. É dado qualquer ponto, pelo ponto passa uma trajetória, e o espaço tangente à trajetória no ponto é um subespaço do espaço tangente à variedade no ponto, que é simplesmente o subespaço gerado pelo campo de vetores. Tá? Então, temos uma partição da variedade, tá? Ambiente em variedades imersas de dimensão 1, tais que o subespaço tangente a cada uma delas em todo ponto é simplesmente o subespaço gerado pelo campo de vetores, que define um subfibrado do espaço tangente de dimensão 1. A pergunta é se isso aí pode ser feito para qualquer subfibrado do tangente de qualquer dimensão. Tá? Encontrar variedades, uma partição, não agora por variedades imersas de dimensão 1, mas uma partição em variedades imersas de dimensão k. E a resposta é não, não sempre é possível. Mas a gente pode caracterizar completamente os casos em que essa construção é possível, nos casos em que a distribuição é integrável. E esse é o conteúdo do Teorema de Frobenius que veremos na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.